Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu tinha pedido ao André para colocar lá na abertura lá do vídeo. O versículo 4 é o versículo 5, tá, André? Depois você corrige aí. É Mateus 5, 5. Lá no... Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Nós não vamos ler todos os versículos hoje, vamos ler só o versículo 5. Vamos lá todos juntos? Bem-aventurado... Para ensaio tá bom, vamos de novo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. O anúncio desta bem-aventurança, ela deve ter provocado um grande choque entre os judeus que estavam ouvindo Jesus naquele tempo. Isso deve ter acontecido porque havia uma perspectiva do reino de Deus e do Messias que estava sendo aguardado, a qual vai dar um contraste muito grande com aquilo que Jesus está falando. Todo judeu esperava a vinda do Senhor, a vinda de um Messias, do seu ungido. Agora, o que eles esperavam? Alguém que viesse com um poderio militar, com um exército armado, capaz de libertar Israel ali do domínio do povo romano, né? Os judeus do povo romano, capaz de estabelecer uma nação novamente sobre Israel, uma nação que fosse forte, que fosse triunfante, uma nação que impactasse o mundo. Eles pensavam em termos de conquista. As bênçãos que eles viam eram bênçãos materiais. Era conseguir essa libertação através da luta, através da batalha, através do recurso material. Mas aí o nosso Senhor Jesus vem e apresenta uma outra visão para o reino de Deus. É como se Jesus tivesse dito assim, não, espera aí, gente, o caminho não é esse. Eu não sou nada disso que vocês estão pensando, e nem o meu reino é desta forma que vocês estão vendo. Então, isso deve ter causado, inclusive entre os próprios discípulos de Jesus, essa estranheza. Nós devemos lembrar que Jesus está dando aqui, no seu Sermão do Monte, as características do cidadão do reino. Ele está apresentando o reino do Senhor e está dizendo quem é aqueles que são cidadãos deste reino. Então, essas palavras formam esse violento contraste entre aquilo que era a expectativa dos judeus, um rei sentado sobre um trono sublime, com um exército sublime, com um poderio enorme, ao ponto de libertar Israel do maior império daquela época, de tirar das mãos dos Césares. Mas aí o Senhor Jesus chega e diz, bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados são os mansos, e não aqueles que confiam nas organizações. Não aqueles que confiam na força, não aqueles que se acham poderosos, não aqueles que se acham capazes, não aqueles que estão assegurados pelas instituições. Bem-aventurado os mansos. Consegue perceber esse contraste? Nós, nessa época em que nós vivemos na geração, nós não conseguimos entender esse contraste de forma tão clara quanto para eles era, por conta da forma como era apresentado. Então, a gente precisa de entender essa bem-aventurança à luz das bem-aventuranças anteriores, né? Porque está tudo relacionado, como eu venho dito. O discurso de Jesus foi prontamente elaborado e ele vai ter uma sequência de apresentação. Ele não vai ser algo assim, palavras aleatórias. Não, são palavras pensadas que vão tendo uma crescente, ela vai direcionando para um fim, tá certo? Então, cada uma delas sugere a próxima e a conduz em direção a esta próxima
bem-aventurança. E cada uma das palavras de Jesus vai ligar com a palavra subsequente, fazendo com que a gente entenda aquilo que vai estar acontecendo, né? Então elas não foram proferidas por acaso. Observe só como é que isso funciona. Primeiro, nós observamos aquele ato fundamental da necessidade de sermos humildes. O versículo 3 começa com a bem-aventurança dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa esse humilde? Nós já estudamos. É quando nós pensamos de nós realmente aquilo que nós somos. Quando nós chegamos à conclusão de quem nós somos diante de Deus. Quando nós temos a consciência de que nós não podemos estar à frente do nosso Senhor. Não podemos estar à frente deste Deus todo-poderoso, santo, justo, sem que sobre nós caia a sua justa ira. É olhar para Deus e perceber que nós somos pecadores. Então, quando nós tomamos a consciência dessa verdade, quando nós entendemos a nossa incapacidade de estar na santa presença do Senhor, e ainda quando nós temos a certeza de que nós não merecemos nada além do juízo de Deus, além do ato justificado dele, que a única coisa que nos resta é o inferno, porque nós somos pecadores, porque nós somos reprovados diante do Senhor, porque os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a nossa maneira de ser é totalmente desagradável àquilo que o Senhor estabeleceu como princípio para o ser humano. Então, quando nós tomamos essa consciência, é que nós vamos nos tornar bem-aventurados, né? É que nós vamos ser abençoados, como eu disse, a expressão bem-aventurados, ela não significa simplesmente feliz, é muito mais do que feliz, é uma pessoa que foi abençoada, uma pessoa que foi agraciada. Porque se nós somos humildes de espíritos, se nós chegamos a essa conclusão de que nós nada podemos ter, de que nada podemos fazer, de que nós não podemos nos achegar diante do Senhor de qualquer forma, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar graça. Nós vamos nos derramar diante desse Senhor e buscar o perdão pelas nossas faltas. E buscar ao Senhor que nos redima. Nós vamos nos lançar aos pés de Cristo, entendendo o valor da sua obra sobre as nossas vidas. O valor do preço que foi pago para com as nossas vidas. É por isso que abençoados são os humildes. Por que eles são abençoados? Porque deles é o reino dos céus. Percebe? Então, a humildade aqui, essa humildade de espírito tem a ver com esse reconhecimento, como eu havia dito. Porque eu reconheço isso, o reino é o local para onde eu vou. Só que aí vem a segunda bem-aventurança. Tal atitude de humildade, tal reconhecimento de si mesmo diante de Deus, tal desnudamento diante do Senhor, da sua hipocrisia, da sua falha, tal reconhecimento da sua incapacidade, essa percepção vai nos levar então para a segunda bem-aventurança, que vai nos dizer: bem-aventurado os que choram. Por que choram? Lamentam, pranteiam, se derramam copiosamente pela sua condição de pecador. Ele olha para si, nós olhamos para nós mesmos e falamos: meu Deus, quem sou eu? Porque mesmo eu vendo a graça do Senhor sobre a minha vida, mesmo eu tendo experimentado Cristo como meu Salvador, mesmo percebendo que agora eu sou um cidadão dos céus, eu ainda me vejo reprovado, eu ainda me vejo pecador. Eu não consigo me ver justo diante de Deus. Alguém consegue se ver justo diante de Deus? Apesar da Bíblia usar o termo justo, nós olhamos e falamos assim: essa justiça não é minha. Eu não sou justo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou lembrar que eu continuo a falhar na presença deste Deus. Que eu continuo sendo reprovado na presença desse Deus. Então eu vou chorar por isso. Eu vou lamentar por isso.
Eu vou bater no peito e vou dizer: que desgraçado eu sou. Que pessoa reprovada eu sou. Ai de mim, pecador. Eu não vou conseguir, mesmo tendo sido lavado, remido por Cristo e sendo colocado no seu reino, eu não vou conseguir, por mim mesmo, olhar e falar assim: agora eu tenho mérito. Agora eu sou outra pessoa, agora eu tenho uma outra condição. Eu vou olhar e falar assim: eu continuo o mesmo. E então, serei abençoado por chorar, por lamentar pela minha condição. E vem a resposta: por quê? Serei consolado. O Espírito Santo virá sobre a minha vida, ministrará o meu coração de que eu sou perdoado. A obra de Cristo imundará novamente a minha vida e me trará a alegria de saber que eu estou nesse reino, apesar de, e que é pela graça, pelo amor, pela ação de Deus que eu consigo estar aqui. Consegue perceber que as bem-aventuranças começam a se ligar? Ela tem uma sequência lógica de pensamento, ela nos leva numa direção. Então o choro aqui, o lamento desse estado pecaminoso, desse estado de reprovação diante do santo Deus, ele vai me levar a perceber o gracioso amor do Senhor provado sobre a minha vida. Assim, os que choram, os que choram, recebem consolo. Me humilho, recebo perdão. Perdoado, percebo que ainda sou pecador e continuo a chorar, recebo consolo. Como cidadão do reino, eu sou aquela pessoa que entrou pela porta porque Cristo me direcionou a ela e não porque o meu mérito me levou até ela, e permaneço aqui porque Cristo continua agindo sobre a minha vida com sua graça e com sua misericórdia, agora também na ação e no poder do Espírito Santo. Pergunta ou comentário? Nosso irmão Vinícius. Boa noite. Pastor, eu queria perguntá-lo se até aqui as pessoas que ouviam a Jesus compreendiam do que ele falava. Se eles entendiam até esse momento o que Jesus estava querendo dizer com essas frases curtas. Os seus discípulos, sim. Nós devemos lembrar que Jesus está ensinando a sua igreja. Todos aqueles que são seus, que foram comprados, a qual Jesus escolheu, todos esses sim. Os demais não, a multidão não consegue entender isso. É por isso que lá na frente, quando Jesus conta as parábolas, os discípulos perguntam: Senhor, nos explica essa palavra. Pode reparar que Jesus fala assim: mas até vocês não entenderam? Eu vou explicar a vocês. Porque a vocês cabe conhecer, discernir o reino. Os outros não. Então Jesus vai e explica as parábolas para que eles pudessem compreender as lições. Então, os discípulos sim, porque eles são iluminados pelo Espírito Santo, porque eles têm a ação de Deus sobre a vida deles, porque eles foram escolhidos pelo Senhor, então eles não vão ficar na ignorância. Agora, os outros demais que estão lá, eles vão ouvir e não vão conseguir ter essa mesma percepção, porque falta o Espírito Santo sobre eles. Tá certo? Mais alguém? Daniel e depois o Davis. Em relação a essa questão, quando se usa aqui aventurados os que choram, né? É porque, tanto na chave bíblica, como pelo texto em si, né? A chave é só um atalho para achar esses textos, mas a referência está em Isaías. Eu queria fazer essa pergunta porque Isaías, ele coloca a referência daqui é como se fosse Isaías 61:2, né? Como se fosse assim, Deus, nós choramos, mas seremos consolados por causa do céu, especificamente, né? Então, é um senso de justiça nesse sentido. Isso seria por causa do tipo de apelo do Velho Testamento, uma vez que diante de Cristo
eu acho que existe mais um sentimento de acusação também, ou, na verdade, esse texto de Isaías, ele também se refere aos nossos próprios pecados, porque pelo texto, eu vou até, pior que eu fechei aqui, mas pelo texto ele não cita muito a questão dos nossos pecados em si, mas sim essa questão por causa da época, né, do exílio, de que Deus iria trazer livramento e o verdadeiro livramento desse choro todo, dessa lamúria, é o fato de que no final de tudo, no ano perfeito do Senhor, nos teria sido cumprida a justiça e também a salvação, né? E aqui, pelo que o Senhor indicou aí, está mais direcionado já à nossa vida pessoal. Isso seria por causa dessa relação mais direta com Cristo no Novo Testamento? Então, o Antigo Testamento, nós devemos lembrar que ele é incompleto, ele está apontando para o Novo Testamento. Mesmo aqui no texto de Isaías 62, na qual vai dizer, por amor de Sião, versículo 1, me não calarei e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça e como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E serás chamada por um nome novo, que é a boca do Senhor designará. Perceba que ele está apontando para Cristo. O texto está apontando para Cristo como a justiça de Deus. Apesar de que Israel e Jerusalém aqui está sendo usado para se referir à nação, mas ele está apontando para aquele que é a justiça, que sai de Israel, que sai de Sião, né? Que é o próprio Senhor. Então ele não está dizendo que Israel será justificado ou que Israel receberá uma justiça por conta das nações guerreiras, mas está dizendo que de Israel procederá a justiça na qual todas as nações irão se curvar e irão reconhecer essa realidade. Então ela aponta para Cristo. O ano perfeito do Senhor se refere à vinda de Cristo. Toda a profecia aqui está apontando exatamente para Cristo Jesus. Davis. Boa noite a todos. Pastor, eu gostei muito do culto anterior, em que o Senhor demonstrou os tipos de choro que não eram esse choro aqui. E aí eu fico me perguntando aqui qual é o tipo de mansidão que não é a mansidão que a gente deve ter. Porque, inclusive, alguns poderão dizer, mas Cristo não foi totalmente manso, não, porque teve um dia que ele zangou lá e derrubou coisa, quebrou, expulsou gente. É isso. Nós vamos chegar lá. Faz parte do estudo de hoje. Mais alguém? Não? Então veja, irmãos, você precisa de se humilhar, de ser humilde, e você precisa de ter esse choro. Esse choro vai te levar, então, agora à terceira bem-aventurança, a mansidão, né? Então, a terceira bem-aventurança, nós encontramos, então, algo ainda mais profundo, algo mais perscrutador do que os dois anteriores. Lembra que nós estamos aprofundando naquilo que Jesus está falando. Então, ele vai declarar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Há uma pergunta que nós precisamos fazer. Por qual motivo as coisas são assim? Por que nós estamos chegando a um ponto como este? Por que nós começamos com esse reconhecimento, essa humildade, esse em conhecer a si mesmo, saber quem você é diante de Deus, esse chorar por essa realidade, e só agora nós vamos experimentar o que é ser manso? Essa pergunta precisa ser respondida. E a questão é porque nós começamos agora a ficar preocupados com as outras pessoas. Nós estamos lidando com cidadãos do reino. Jesus está falando para você como um cidadão do reino, ou como um embaixador neste mundo. E o que é que vai acontecer? Eu posso ver a minha própria nulidade. Eu posso reconhecer o meu desamparo, quando eu comparo e olho face a face a mensagem do Evangelho e a pessoa de Deus diante daquilo que eu sou. Se eu me mostro honesto comigo mesmo, eu tomo essa consciência de pecado, eu tomo essa consciência da maldade que existe em mim,
E isso me joga para baixo. Por isso eu choro, né? Então eu vou me curvar diante desta realidade. E aí eu me preparo para enfrentar estas coisas. No entanto, muito mais difícil é permitir que as outras pessoas conheçam a minha natureza. A meu respeito. Nós nos ressentimos quando as pessoas apontam verdade sobre nós. Nós não gostamos disso. Ninguém gosta de ser apontado as suas falhas. Nós temos até uma certa facilidade de condenar a nós mesmos. Eu sou assim. Mas quando alguém diz, você é assim, aquilo mexe com o nosso brilho. Mexe com a nossa relação. Então eu consigo asseverar, eu sou um pecador, mas o meu instinto natural é de me revoltar quando você diz, você é um pecador. Você fala, peraí, eu sei que eu sou, mas você não precisa estar dizendo. Eu já sei. Para que você vai ficar levantando bandeira aí do que eu sou, dos meus erros? Para com isso. A gente tem essa tendência. E é justamente este princípio espiritual que é introduzido nesta bem-aventurança. Porque até agora, eu vinha examinando a mim mesmo. Eu entrei no reino, eu estou no reino, agora eu preciso de entender que neste reino, as outras pessoas que estão lá, passam a olhar para mim. Eu me relaciono com essas outras pessoas. E não apenas com essas outras pessoas que estão dentro do reino, mas pior ainda, com as que estão fora. Que vão olhar para mim. Que vão estar me encarando. E qual é a minha atitude diante dessas pessoas? Como é que eu devo agir diante dessas pessoas? E é precisamente a questão que é apresentada aqui então, nessa bem-aventurança. Existe alguma coisa mais humilhante, mais aviltante, que qualquer outra coisa que não seja apontar os nossos erros? Não tem. Não tem. É isso que significa ser manso. É saber receber da boca dos outros a realidade de quem você é. Ainda que você saiba quem você é, você precisa de saber que os outros também sabem quem você é. Você vai falhar, você vai errar, você vai pecar. E essas pessoas vão dizer, eita pecador, hein? E eu preciso de saber lidar com isso. E aí entra a questão do que o nosso irmão Davis colocou, né? O que é ser manso, então, diante deste texto? O que é essa mansidão da qual nós estamos tratando aqui? Exatamente. A gente já sabe que é saber lidar com isso, mas como isso exatamente funciona? O que exatamente isso aponta? O que isso exatamente quer dizer? Então nós vamos fazer como nós fizemos na semana passada. Eu vou dizer primeiro o que não é mansidão, para a gente já começar a descartar essas questões. Tá certo? Então, o que não é mansidão? Mansidão não é algo natural. Essa mansidão não se trata de algo natural com quem alguém nasce com ela. Não é algo que vem de berço. Não é algo que vem de berço. Tem pessoas que a gente olha para ela e fala, essa pessoa é mansa. A gente usa muito essa expressão. Na maneira de falar, na maneira... Quem olha para o Ismael fala, o Ismael é uma pessoa mansa, amorosa, né? Quem olha para a família do Ismael, você olha para o pastor Daniel, você fala, oh, que pastor manso. Né? Você olha para a irmã Zumira, você vê que tem a mansidão natural. Isso é algo que procede de uma certa natureza, e você vai encontrar isso às vezes das pessoas lá fora. Mas não é dessa mansidão que Jesus está falando. Por quê? Porque Jesus está falando que todo crente tem essa mansidão. Todo crente tem essa mansidão. Ela vem sobre ele por conta exatamente daquilo que ele está passando, pela humildade e pelo choro. É ali que vai nascer sobre ele essa mansidão.
Segundo, não se trata de indolência. Às vezes nós confundimos indolência com mansidão. Pessoas que são apáticas, sabe? Aquelas pessoas que não se importam. A pessoa chega e chuta, bate, briga, reclama, e fala, e tal, e glória. E o cara não está nem aí. Fala, ele é manso. Não, é uma pessoa apática, não importa com nada. Não é disso. Jesus não está falando que isso não vai mexer com você. Jesus não está dizendo que o seu brilho não vai ser mexido nessa situação. Não é disso que ele está falando. Não é de uma apatia em relação a você mesmo, em relação à situação. Na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho fala que nós temos que ter uma paixão, um fervor ardente pela palavra, por Cristo, pela ação do Espírito Santo, um amor exuberante, exultante, né? Há vigor no Evangelho, não apatia. Então não tem a ver com essa ideia de que isso não me afeta. Afeta. Afeta e afeta muito. Mas a reação é que vai ser diferente. Não se trata simplesmente de você ser gentil e complacente. Apesar que sobre o cristão pesa, né, a égide da etiqueta da gentileza e da complacência, as pessoas esperam lá fora que nós sejamos sempre gentios, sempre complacentes, que a nossa palavra sempre seja num tom manso, né? As pessoas esperam que a gente sempre haja como bobo, que a gente não corra atrás de direito, que a gente não brigue pelas coisas. Não é isso que o povo fala. Você não é crente, você devia ser desse jeito. Mas não tem nada a ver com isso. Você pode ter uma ação extremamente complacente, você pode falar manso, e ainda assim não ter nada de humilde dentro de você. Nada de manso dentro de você. Ser extremamente colérico, explosivo, está roendo por dentro, está se derramando por dentro, mas por fora, nossa, como ele é mansinho. Então não se trata dessas questões. Em quarto e não menos importante, a mansidão não é uma questão meramente externa, da qual eu vou aprender a lidar com ela. Entende? Uma questão em que eu consigo agir de forma sociável entre os pares. Em que eu consiga, ainda que ufano por dentro, eu consiga conduzir isso com uma certa calma, com uma certa tranquilidade. Mansidão não é o domínio de si sobre essas questões. Aliás, tem um negócio interessante. Abre um parênteses aqui. Quando nós falamos do fruto do Espírito, sempre que nós falamos, e nós ouvimos a expressão que o fruto do Espírito é domínio próprio, você pensa em quê? Nas pessoas bravas, né? Mas não tem nada a ver. Porque o fruto do Espírito também é mansidão. Então não tem a ver com o domínio próprio, não tem a ver com mansidão, tá? A pessoa, que a gente fala assim, você precisa, a pessoa é muito nervosa, agitada, fala o que não deve, você fala assim, você tem que exercitar o domínio próprio. O fruto do Espírito Santo tem que... Não, querido, isso não tem nada a ver, não. O domínio próprio ali é para você lutar contra o pecado, viu? Você tem força para lutar, para dizer não para o pecado. Esse é o domínio próprio. Dominar a sua natureza caída. Então, só um parênteses aqui para a gente poder voltar para a situação, porque abordou essa expressão. Pergunta ou comentário? Nossa irmã Selma. Pastor, Davi, naquele momento que ele foi afrontado por Natã, ele foi manso? Seria uma atitude de mansidão? Como é que é? Repete que eu não ouvi direito. Davi, quando Natã diz para ele, você é o homem, que ele reconheceu, que ele foi manso ali? Também. Mas você vai perceber os 3 estágios ali. Você vai perceber que Davi se humilhou, sendo rei ele não falou nada. Ele se calou quando ele falou, este é você. Você vai ver que ele chorou, os Salmos vai dizer isso, né? Você vai perceber que ele então exerceu a mansidão. Sempre ela vai vir nessas 3 situações.
Nunca haverá uma coisa desligada da outra. Por isso que você primeiro reconhece quem você é. Porque, querido, só sabendo o quão pecador você é, tendo a noção do quão pecador você é diante de Deus, e chorando por isso, é que você vai ter a oportunidade de experimentar a mansidão. Se você não tem uma noção do quão pecador você é, você nunca experimentará a mansidão. Na verdade, se você não tem uma noção do quão pecador você é, você nunca entrou no reino de Deus, essa é a verdade. Porque é o que o texto diz, né? Então você não vai experimentar mais nada daí para frente. E isso me preocupa. Aproveitando a palavra da nossa irmã Selma, isso me preocupa. Por quê? Porque nós não vemos mais a igreja falar sobre isso. Quando eu falo igreja, é igreja de um modo geral. Você não vê mais as pessoas falando sobre se humilhar diante de Deus. Você não vê mais as pessoas, os pastores, os púlpitos, falando sobre você se arrepender dos seus pecados. Os púlpitos inflamam o nosso ego. Porque você pode, porque você é filho do rei, porque Deus tem uma bênção. Até na hora da gente evangelizar, a gente chega perto da pessoa e fala assim, olha, Deus tem um propósito para a sua vida, tem uma bênção para a sua vida, você vai ser abençoado. Não é assim que a gente começa? Mas a gente vem começar assim, você é um pecador terrível, desprezado. Você é a escória da humanidade, assim como eu. Você não vale nada, nem eu também. Só a graça sobre nossas vidas. Você já pensou um discurso assim? Vocês já leram o discurso do sermão do Jonathan Edwards? Pecadores na mão de um Deus irado. Olha o título do sermão. Pecadores na mão de... Dá uma lida depois para você ver isso aí. Menino, você toma uma burdoada do início ao final. Não é à toa que quando ele terminou, as pessoas estavam chorando. A cidade inteira chorando. O texto nos diz que algumas pessoas se agarravam à pilastra da igreja com medo do chão abrir e descer para o inferno. Tamanha a consciência de pecado que ele estava. Mas nós mudamos o discurso, né? Isso é um problema. Porque nós, em vez de fazermos servos do Senhor, os cidadãos do reino, nós estamos fazendo periferia do lado de fora do muro. Gente que acha que está dentro da igreja, que está no reino, mas está do lado de fora, não passou pela porta ainda. Uma questão para a gente observar. Bom, vamos voltar aqui. Nós descobrimos o que não é ser manso. Então, o que é ser manso? A mansidão é um ponto de vista em que o indivíduo forma, a partir de si mesmo, como expressão da sua conduta diante do próximo, em relação ao que ele descobre sobre si, na qual ele percebe que ele não é maior, nem é melhor do que ninguém, e talvez ele vai se sentir até pior do que os outros. Porque eu conheço a minha situação, humilde. Porque eu choro pela minha situação, eu tenho a oportunidade de, quando as pessoas chegarem e apontarem para mim as minhas falhas, baixar a cabeça e dizer, é verdade. Por mais que me doa, por mais que me corte o coração, você não está falando novidade nenhuma, eu sou assim mesmo. Eu me vejo assim diante de Deus. E eu sei que Deus me vê assim, então você não está errado no seu ponto de vista. É por isso que eu preciso de Cristo. É por isso que eu tenho que clamar ao Senhor por misericórdia e graça todo dia. É por isso que eu tenho que abrir o meu coração dia após dia e lamentar pelos meus pecados e pedir ao Senhor perdão. Isso é ser manso. Compreende? É uma percepção sua diante dos outros. É interessante, por exemplo, quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, quando ele escreve sobre o pecado, ele diz, eu, o maior dos pecadores. Ele está dizendo, eu sou uma pessoa terrível. Sou melhor que ninguém, não. Eu sou essa pessoa que precisa totalmente da graça e da misericórdia. Então ninguém pode ter um senso de mansidão sem que primeiro veja o quão vil pecador ele é, o quão reprovado ele é.
E após se ver como tal, como reprovado, é levado a lamentar pelo seu estado, é levado a se humilhar, se inclinando diante de Deus, diante da sua pecaminosidade, clamando por socorro, clamando por graça, pedindo ao amado e bondoso Senhor que venha sobre a sua vida, entendendo que ele nunca, nunca, jamais será salvo pela sua capacidade, pela sua força, pela sua utilidade. Pelo contrário, se depender dele, ele vai ser lançado no inferno. Então, quando alguém chega e diz, você é um pecador, a única coisa que ele pode falar é assim, isso machuca, mas é verdade. Isso corta lá dentro, corta o meu brilho. Eu queria dizer que não é, mas eu não posso, porque é verdade. Isso é mansidão. É dessa mansidão que o Senhor está falando. É aquela pessoa que não exige nada para si, que não considera nada em relação aos seus direitos, que está pronto a aprender, pronto a ouvir, que está pronto a pedir ajuda, a clamar para que as outras pessoas o acolham. Meu irmão, me ajude nessa situação. Eu não consigo lidar com isso sozinho. Mas é também aquela pessoa que está pronta a ajudar quando o outro se vê nessa situação, porque ele não se vê melhor do que o outro. Não se vê numa condição superior ao outro. Que está pronto, então, a abrir a mão, a estender. Que também está pronto a agradecer a Deus por toda a graça e por toda a misericórdia. Que está pronto a suportar as situações que vêm sobre a sua vida, porque ele sabe que Deus tem sido gracioso, bondoso e misericordioso. E ele prefere preterir-se a si mesmo em prol do outro. Isso é ser manso. Essa é a característica do cidadão do reino. Essa deve ser a minha e a sua característica. Consegue perceber? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Agora a Bruna tem. De que forma essa... Boa noite. De que forma essa mansidão se relaciona com a autoestima do cristão? De forma com que a mansidão se relaciona com essa autoestima? É. Quebrando a autoestima completamente. A gente tem um negócio interessante. Na psicologia, a autoestima tem uma importância. Eu não posso ser vitimizado, eu não posso ficar chorando, eu não posso ficar lamentando. Eu tenho que pensar que eu sou alguém, que eu faço alguma coisa, que eu tenho alguma coisa, que eu consigo, que eu sou capaz, né? Então eu preciso de elevar a minha autoestima para que eu possa viver neste mundo. Só que a Bíblia diz que a sua autoestima é extremamente elevada, porque você é extremamente egoísta. Quando a pessoa lamenta, coitadinho de mim, ela está dizendo, ninguém está dando valor ao que eu acho que eu valo. Ela está em vez de ela estar com a autoestima baixa, ela está com a autoestima extremamente elevada, mas com um pensamento pessimista. A Bíblia vai dizer o seguinte, que aquela pessoa que diz assim, eu sou o cara, pode deixar comigo. E aquela pessoa que diz assim, eu não sou ninguém, eu sou um coitadinho, tem a mesma visão errada de si, achando que ele é melhor que os outros. Então, quando a Bíblia fala de mansidão, ela quebra completamente. Ela está dizendo, esquece isso, porque você é miserável mesmo. Mas você precisa de reconhecer o que é ser miserável. Não é ser miserável à luz do homem. Não é ser miserável à luz da sociedade. Não é ser miserável à luz das instituições. É você ser miserável à luz de Deus. Aquilo que Deus aponta. Então, na psicologia, ela vai trabalhar você na questão da luz dos homens. À luz daquilo que você está convivendo aqui. Mas a Bíblia vai trabalhar você à luz daquilo que Deus é. Né? Então, tanto aquele que se acha o coitadinho, como aquele que se acha o super, ambos, quando chegam diante de Deus, ele vai dizer, o senhor tem que me ajudar porque eu sou coitadinho. Eu mereço a sua ajuda. Afinal de contas, eu sou um pobre coitado. Entende? E o outro vai chegar assim, eu posso entrar porque eu tenho mérito, porque eu sou capaz, porque eu sou bom. Percebe que os dois estão confiando em si só? Eu posso ou eu mereço. Aí, o manso diz, eu não sou ninguém, eu não posso e eu não mereço. Na verdade, o que eu mereço
É o inferno. É a realidade de si mesmo. Se você fala isso para um psicólogo que não seja cristão, ele vai dizer, deixa disso, não pensa nisso, você está se menosprezando. Né? Ele vai dizer dessa forma. Mas quando nós lemos a Bíblia aponta exatamente para esse caminho. Mais alguém? Falar, comentar alguma coisa? Não? Aqui, o Davis. Nós temos a psicóloga ali que pode ajudar nisso aí. Olha lá. Meu irmão, eu estou aqui lembrando da controvérsia em que nós somos acusados muitas vezes de Paulo não ter defendido, não ter sido contra a escravidão, né? Quando ele fala do Onésimo. E um dos argumentos é, inclusive, buscar essa coisa de dizer que a gente tem que ser manso, né? Manso ao ponto de não lutar pelos nossos direitos, não lutar para que as coisas sejam corretas. Só que existe uma diferença, né? É muito difícil para a gente hoje falar de escravidão, porque a nossa visão de escravidão é completamente distorcida da realidade da escravidão. Porque a própria Bíblia, ela regulamenta a escravidão. Israel, no passado, tinha escravo. Só que vai ver como que esse escravo era tratado. A ideia de escravo era aquela pessoa que vivia sob o jugo do seu senhor porque ele foi conquistado, porque ele foi vencido. Mas ele tinha dignidade. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Eu vou ali, vou lá, faço isso, faço aquilo. Mas ele tinha uma boa estrutura. Quer ver um negócio interessante? José nunca deixou de ser escravo do Egito. Nunca. No entanto, ele era primeiro-ministro do Egito. O faraó diz, só eu assentado sobre o trono sou maior que você. Você está sob o meu comando. Mas todo mundo está abaixo de você. Até os livres. Mas ele continuava sendo escravo. Ele diz assim, permita ir buscar o meu pai. Meu pai está vindo aí, eu posso ir encontrar com ele. Olha lá o texto, você vê. Vai ver o faraó, José o tempo todo pedindo permissão ao faraó para fazer as coisas. Aí nós temos uma falsa visão de liberdade. Quem disse que você é livre? Não, nessa sociedade eu sou livre. É? Você pode ir onde você quer? Pode fazer o que você quiser? Você pode pegar um avião agora e descer lá nos Estados Unidos ou no outro país lá fora, lá, sem conseguir uma autorização do passaporte? Você pode chegar para o seu patrão e dizer assim, olha, eu não vou trabalhar hoje não? Entende o conceito de liberdade? É muito controverso isso. É igual, então o conceito de escravidão precisa ser entendido à luz da Bíblia, no contexto de direito. Quando você vê Paulo, por exemplo, falando de Onésimo, Paulo vai dizer lá sobre o seu escravo lá, ele não vai dizer que essa pessoa deveria de ser maltratada. Pelo contrário, ele trata-o como um irmão. E o que ele deve, coloca na minha conta. Mas ele vai voltar para servir você. Ele é um servo. É como se ele fosse um trabalhador. Ele recebe a alimentação, recebe a moradia, ele tem o seu sustento. Na verdade, era até muito melhor do que acontece hoje. Porque naquela época você não tinha os miseráveis que você tem hoje. Todo mundo que estava numa situação de miséria não estaria, porque estaria sob a tutela de um senhor. Então, existe uma controvérsia muito grande, porque a gente olha para a escravidão moderna. A gente não olha para o conceito de escravidão que se originou lá no início, que está muito mais para um jornaleiro, para um empregado, do que para a ideia de uma pessoa que está sob correntes, né? Olha, quem está falando isso aqui é um negão, hein? Neto, descendente de escravos. Então, vale a pena pensar sobre isso. Porque a gente tem essa distorção, viu, irmão? Só para a gente poder... Mas isso é outro assunto, isso não é para agora, né? Nosso negócio aqui é a mansidão. Mansidão. Então, vocês conseguiram compreender, então, o que é esse ser manso? Meu querido, você pode gritar lá fora os seus direitos e ainda ser manso. Você pode chegar e falar assim, ei, peraí, você não pode passar por cima de mim.
e ainda ser manso diante de Deus. Porque não tem a ver com essa condição, tem a ver com essa condição. Entende? As pessoas falam, qual o maior exemplo que a gente tem de mansidão? Quer ver quem é? Abra aí 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ah, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 23. Acharam aí? Vamos ler todos juntos? Deixa eu só achar aqui que eu tinha me perdido aqui. Pois aquele... Vamos lá, todos juntos? Está falando de quem? Jesus, né? O versículo continua. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Quando nós lemos esse versículo isolado, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A gente fala assim, Jesus foi manso com todo mundo. Ele não está falando sobre Jesus debater com as pessoas que estavam lá. Você vai ver Jesus chamar os fariseus de filhos de Satanás. Você vai ver Jesus dobrar um azarrote e descer o malho nos cambistas que estavam vendendo na terra. Vendendo uns negócios lá. Você vai ver Jesus debater com as pessoas sobre direito, sobre as coisas. Você vai ver ele sendo questionado, dar respostas, às vezes duras, às outras pessoas. Não está falando disso, está falando do fato de que ele ali, ele não está olhando para si mesmo, mas ele está cumprindo a vontade de Deus. Vivendo sob a égide daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, quando ele não revidava com o ultraje, nós vamos lembrar de Jesus na hora da crucificação. Como ovelha, entrou mudo e foi até o matadouro. As pessoas o acusavam injustamente. Você é o Filho de Deus? Você o dizes. Mas quando eles chegaram para Jesus e colocaram diante dele, Jesus diz assim, pois você verá o Filho do Homem assentado sobre o alto e sobre o trono. Você verá o Filho na sua glória. Mas ele permanece cumprindo a vontade do Senhor. Não se rebela contra a vontade do Senhor. E aqueles que estão sendo usados ali são usados para fazer cumprir a justiça do Senhor. Não é em relação às outras pessoas. Às vezes a gente confunde as coisas. Como é que pode ser humilde o cara que pega um chicote e desce a chicotada nos outros? No conceito do mundo. Não dá para ver essa humildade nesse conceito do mundo. Eis aquele que é manso. O maior exemplo é o próprio Cristo. Ele é o maior exemplo de mansidão. A Bíblia declara que Jesus é o exemplo perfeito da mansidão. Mas a Bíblia nos chama de pequenos cristos. Isso é que significa ser cristão. Significa ser pequenos cristos. Então nós devemos de segui-lo, entendendo a grande diferença que há entre nós e ele nesse conceito de mansidão. Porque ele é manso, sendo justo, perfeito, santo e rei. E nós somos mansos por conta da nossa condição pecaminosa, da nossa natureza caída, da depravação exposta na cruz, da nossa rebeldia explícita pela palavra do Senhor. Nós somos mansos porque não temos outra coisa a ser diante daquele que tudo é, a não ser nos curvar. Jesus se curva pela vontade
para nos libertar. Nós nos curvamos pela realidade de que nós precisamos dele. Essa é a diferença. Mas a mansidão não tem a ver com ser bobo, não. Não tem a ver com ser uma pessoa patética, que não se importa, ou que vive, não, eu vou fazer isso aqui como um testemunho. O cristianismo não é isso. Não é isso que a Bíblia apresenta. Não é isso que Paulo faz. Quer ver um exemplo? Eu poderia usar vários exemplos da Bíblia. Tem os exemplos de Davi, nós temos Moisés como exemplo de mansidão, nós temos Paulo, nós temos Pedro, nós temos Estevão como exemplo de mansidão. Nos Salmos nós vamos encontrar, todos eles vão apontar sempre para Cristo. Todos eles vão apontar sempre para Cristo, porque ele é o exemplo perfeito de mansidão. Todos vão apontar para Cristo, para essa realidade de Cristo. Mas nós vamos ver um exemplo de mansidão interessante numa das histórias de Paulo. Paulo, ele é preso. As pessoas não querem nem saber. É um judeu, vai lá e prende ele. Cidade lá vai lá e prende ele. Manda descer a chibatada nele. Prende ele no tronco. Aí Paulo, de madrugada, está cantando e orando. As algemas caem, o carcereiro se converte, é tratado as feridas pelo carcereiro. Então imagina o estado que ele estava, sangrando. É tratado as feridas pelo carcereiro. No outro dia, o pessoal fala assim, Paulo, pode ir embora. Aí Paulo fala, peraí, meu amigo, é assim que você trata um cidadão romano? Você é romano? Sou, quero meus direitos. Paulo é manso. Ele suportou tudo por prol do evangelho, mas ele não deixou de exercer a justiça à luz dos homens. Ele foi preso, levou a chibatada, louvou o Senhor ali, pessoas se converteram, mas na hora que teve que dizer a justiça, vocês trataram errado um cidadão romano. Vocês vão ter que vir aqui e vão ter que me libertar, vocês vão ter que responder por isso. E o pessoal foi lá pianinho, me desculpa, tal, vê se não levanta um processo contra nós, e vai... Foi isso que aconteceu. Bruna. Mas aí nesse caso, o que Paulo fez, né? Ele recorreu aos direitos dele. Ele não está indo contra a ideia de que eu não mereço nada? Oi? Ele não está indo contra? A ideia de que ele não é merecedor de nada? Não. Ele não é merecedor no reino dos céus. Aqui está tudo bem. Então, tipo, eu vou processar Oi. Tá tudo bem. Ué, eu não sou merecedor no reino dos céus. Tá. Eu sou merecedor do reino dos céus? Não. Mas vem cá, eu trabalho, eu não tenho que receber meu salário? A lei não dá os meus direitos, eu não tenho que ter direito igual a todo mundo? Se eu tenho um cargo de posição, não merece a honra que o cargo diz? A própria Bíblia diz que isso precisa ser feito? Isso não isenta a humildade do rei. Não isenta a humildade do rei. E é isso que a gente confunde. A gente quer trazer a aplicação do reino para as coisas aqui na terra. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. O reino é o reino. O reino é o reino. Imagine você, um juiz, entrando numa corte, autoridade máxima naquele recinto, naquele estabelecimento, para julgar uma situação. Qual é o procedimento no tribuna? O meirinho avisa, né? A entrada do juiz falando de tal, todo mundo se levanta. Não é isso? Aí ele entra e fala, não, senta aí, povo. Eu sou crente. Fica quentinho aí. Minou a autoridade dele todinha. O pessoal vai fazer dele gato de sapato. Imagina o nosso irmão Daniel como policial. Na abordagem dele, ele fala assim, ô meu querido, meu amado, meu irmão. Não vai dar certo, irmão. Percebe? Não isenta a humildade dele ser humilde como servo do Senhor. A autoridade dele exige uma imposição. Né? Irmã Eliade? Não? Quem é que queria falar? Tem alguém que falar alguma coisa? A nossa irmã, eu diz ali.
Boa noite para os irmãos. Ontem, o pai me chamou para a gente ir no Baratão. Vamos lá no Baratão, vamos. Chegou lá, eu peguei uns itens, ele foi lá, pegou outros. Eu terminei primeiro e fiquei observando ele. Aí ele foi no açougue, pegou, ficou lá, ó, escolheu outras coisas, e eu só olhando ele. E aí ele foi no açougue, chegou no açougue, ele pediu àquele rapaz que ele queria aquela carne. E aquele rapaz simplesmente nem olhou para ele. E eu fiquei observando aquilo, e ele ficou lá, esperou, esperou. E aquele rapaz virou a cara para ele, foi atender outras pessoas. E eu fiquei observando aquilo ali. Sabe, naquele momento ali, você fica mesmo... Mas a humildade dele ali foi tão grande, que eu não tive nem coragem de ir lá falar com o rapaz. Por que você não atendeu ele? O que está acontecendo? Então, pela humildade dele, eu não tive nem coragem, né? E várias outras situações que já aconteceu, acho que a pessoa pensa assim, já está de cabelinho branco, não vou atender, não vou... às vezes é grosseiro também, né? Mas eu vejo sempre que ele no revida, né? Tem aquela humildade assim, e você vai aprendendo também, até porque nós também temos que ser crentes, porque eu sei que se eu fosse lá, ia gerar uma discussão, né? E, olha, a crente ali, uma discussão, ninguém ia entender, né? Então, muitas vezes, a gente tem mesmo que calar e deixar na mão do Senhor. É difícil, mas... Como eu disse, existem pessoas que são naturalmente mansas. Elas conseguem lidar com isso de uma facilidade muito grande. Mas nem todo mundo consegue lidar dessa forma. Isso não significa que a pessoa não tenha mansidão de espírito, né? Não tenha mansidão de espírito. Talvez ele não tenha o fruto do Espírito, que é a mansidão, para usar nessas horas, né? Porque também não adianta falar assim, é meu direito, então eu vou ser rude. Não. Não, é meu direito, eu vou ser educado, certo, direcionado, né? Não vou brigar, não vou xingar, não vou fazer nada. Vou compreender as situações. Há situações e há situações. Então, a gente precisa de ter essa situação. Eu não consigo ser como o senhor Luiz e o Ismael, não. Não consigo mesmo. Eu não fico calado. Mas eu procuro ser o mais delicado possível e entender a situação. Mas eu não consigo. Teve uma vez, foi no mercado mesmo. Eu estava com o carrinho na fila. Isso foi lá no Pará. E aí tem os carrinhos de passagem rápida e tem aqueles de compra, né? E o meu carrinho estava lá de compra. E aí chegou uma mulher e foi, dá licença, e foi empurrando o carrinho dela, colocando lá na frente lá. Eu estou com pressa, eu quero passar. E eu falei, minha senhora, mas você passou na minha frente. Eu era o terceiro ou quarto. Não, mas ele deixou. Eu falei assim, não. Ele deixou, mas esse aqui não deixou, esse aqui. E eu não deixei. Mas eu sou médica. Eu falei, problema teu. E eu com isso? Eu sou pastor. Não é o problema de você ser médico. Mas eu estou com pressa. O setor de compra com menor qualidade, menor quantidade é aquela lá. Agora, você pode ir lá na gerência, conversar com o gerente, dizer a sua urgência e pedir para que ele abra um caixa para que você passe exclusivamente. É direito seu, mas não é seu direito cortar a fila. Você está cortando o direito dos outros. Mas o senhor entende a minha urgência? Eu falei, entendo. Mas a senhora entende o meu direito? Porque a senhora não entendeu. Aí eu falei, seria muito educado da senhora se a senhora chegasse na fila e perguntasse, irmãos, pessoal, eu estou apertado aqui, eu sou uma médica, eu vou fazer um atendimento agora, eu estou atrasado, é só isso aqui, eu posso passar na frente? Eu ia deixar com o maior prazer. Mas como a senhora foi muito sem educação, vai para outra fila ou vai para o final? Mas um pastor, eu falei, sou pastor mesmo. Sou pastor mesmo, mas não vai passar assim não. Porque, entendeu? Existe coisa. Se fosse, eu tenho certeza que fosse o seu Luiz, ele ia deixar calado, ia passar. Mas eu não consigo mesmo. Pastor, mas lá era só para ele pegar a carne, já estava pesada, toda prontinha. Era só ele pegar e botar em cima. Entregar em seu balcão. Era. E ele, ele demorou a atender as pessoas. Não foi uma coisa assim que ele estava atendendo alguém. Entendeu? Uhum. Era só ele pegar aquela carne lá, porque ela já estava pesadinha, arrumadinha. Era só ele tirar da vitrina, pôr em cima, pronto, ia embora. Aí ele olhou assim para mim, nem olhou, nem ligou, rapaz.
Aí a gente, não, vou embora. Deixa eu bora. passar. Deixa eu passar. Tá certo. É igual eu falei, tem gente que consegue ter essa mansidão. Tem gente que não consegue. No entanto, não deixou de ser manso. A nossa irmã Renata. Sim. Tem um testemunho. Tem a diferença, mas tem um testemunho. Às vezes, por conta do testemunho, você vai abrir mão do seu direito, por conta do testemunho. Para que, né, o impacto. Aí vamos pegar o exemplo de Paulo. Ele foi preso, ele poderia ter na hora chegado e falado assim: ei, peraí, vocês estão me prendendo, eu sou cidadão romano. Qual o direito seus? Mas por conta do testemunho, ele sofreu e depois é que ele foi exigir o direito dele. Quando, fora do tumulto, fora da confusão, ele foi lá, meu direito é esse aqui, vocês estão passando por cima. Entende? Sim. Sim. Você vai aprendendo a exercer esse testemunho, esse domínio, essa mansidão. O fruto do Espírito começa a crescer em você, né? Aí você começa a perceber, porque você começa a ter uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva do reino. Mas é importante a gente trazer isso bem para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Para essa realidade do quão pecadores nós somos. Porque, assim, eu fico muito triste, irmãos, quando eu olho na igreja do Senhor, pessoas que se acham melhor do que os outros. Tem muita gente que às vezes se acha melhor do que os outros. E não consegue perceber que ele é igual ao outro, né? A gente vê isso muito, por exemplo, quando a gente trata de pecado. Quando alguém pecou, falhou, a tendência é como se eu não falhasse, eu não pecasse. De menosprezar aquela pessoa, né? É comum, por exemplo, na igreja, quando alguém comete uma falha, um pecado, a gente abandonar aquela pessoa, em vez da gente pegar e trazer para próximo, tentar ajudar, tentar levantar aquela pessoa. Então, às vezes, falta essa visão nossa dentro dessa questão, entendeu? De compreender o outro, de entender a realidade do outro, de buscar viver essa realidade do outro. Então, essa mansidão, ela tem um impacto muito grande aqui dentro. Devemos lembrar que quando Lucas escreve o livro de Atos, ele vai dizer mais de uma vez que o povo da igreja contava com a simpatia dos de fora, mas porque eles olhavam para o tratar dentro, como era diferente em relação às outras coisas, né? E Paulo vai tratar isso na igreja de Corinto, quando ele fala assim: vocês ficam levando os irmãos lá, tribunal lá fora, não tem ninguém aí dentro que possa julgar a causa de vocês? Vocês não sabem que nós iremos julgar o mundo, né? E Paulo está criticando não por conta do direito, mas por conta da forma como está se vendo essas questões dentro dos irmãos. A gente não sabe exatamente qual é a causa, qual é o motivo, mas a gente está vendo exatamente dentro desse contexto, tá certo? Nossa irmã Rubina. Boa noite, amada igreja. Chegou hoje a noite do supermercado, né? Ontem, a internet lá em casa, desde que eu cheguei de viagem, não estava funcionando. Aí eu resolvi mesmo, pessoalmente, lá na Aranet. E voltei, passei na casa da minha amiga. Aí ela disse: não, vamos no supermercado aqui, o alho está na promoção, está R$19. Eu digo: vamos. Um que tem ali, né? Baratão. E encontramos um amigo, ele comentando o problema da visão do sobrinho dele, né? E naquele momento também eu entrei na conversa da visão e a mulher falou para mim assim: você, nessa idade, tirou carteira? Falei: a senhora trabalha no Detran? Porque
eu fiz a carteira em 79. É uma história que a gente se encontrou 3 amigos, né? E ele contando, eu contei o meu caso também, que o médico falou que eu ia ficar cega para o resto da vida. Aí eu estava, nós 3, no assunto da visão. A mulher já mexe lá atrás, perguntando se eu tinha tirado a carteira agora. Eu falei, a senhora trabalha lá no Detran? Ela disse, não, porque uma velha dessa idade não pode tirar a carteira. Eu falei, não, a minha foi lá em 79. Vou para o carro, vou passar para comprar umas lâmpadas e pedir ajuda a um funcionário de lá do supermercado. Eu digo, quero esse tipo de lâmpada. Ele me ajudou, tudo. A senhora vai testar lá no caixa. Quando eu chego no caixa, outra pancada. A moça disse, você sabe que não é aqui que não é aqui que testa a lâmpada. Eu digo, mas o rapaz que me enviou para cá disse que era aqui no caixa que testava as lâmpadas. Você não está vendo a direção ali, não? Eu digo, obrigada pela sua atenção, que é a primeira vez que eu estou entrando aqui e vai ficar de recordação. Aí eu cheguei lá e pedi para eles, por gentileza, vocês podem testar essas lâmpadas para me receber a 3ª pancada, que eu já recebi a 1ª, a 2ª, agora a 3ª. Disse, não, aqui não tem pancada não, dona. Aí testou, beleza. Fui pegar as compras, ela falou assim, você não está vendo que a sua que já foi passada está dentro do seu carro, não? Eu falei, minha querida, muito obrigada pela sua educação, fica com Deus e uma boa tarde. Cheguei em casa e fiquei pensando, Senhor, será que aquela mulher, aquele povo está trabalhando ali com um salário ruim, ou sou maltratado pelos patrões, porque eu não agravei ninguém. Eu falei, será possível que hoje eu estava numa veia boa, porque eu sou pecadora mesmo, mas eu não sou santinha assim, não. E ontem eu aguentei tudo isso. Aí eu cheguei em casa e falei, Senhor, muito obrigada, porque é demais. Só porque a gente é velho, pelo amor de Deus. Um dia me chamaram, eu estava com a chave dos outros na mão. Eu falei, chave dos outros? Aí você é uma velha com a chave de carro? Na fila também do supermercado. Falei, não, eu sou velha, o carro é meu. A chave é minha, não estou roubando chave de ninguém. Eu tenho que deixar de ir no supermercado, porque senão uma hora eu fico sem paciência. Eu quero completar meus 76 anos sem problema mental. E pedir a Deus que me dê mais paciência, que eu me diminua para que Cristo cresça em mim. Viver nesse mundo não é fácil, né? Andar nesse mundo não é fácil. Mas, irmãos, vamos voltar para o estudo aqui, pensar naquilo que o Senhor Jesus fala sobre a questão do cidadão do reino. Perceba que a intenção do Senhor é fazer com que a gente perceba que o cidadão, que aquele que está no reino de Deus, ele tem uma perspectiva, e o próprio reino tem uma perspectiva de mundo bem diferente daquilo que existe aqui fora. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós precisamos de ter essa perspectiva diante do Senhor, né? Então fica a pergunta, será que eu sou de fato manso diante do Senhor? Será que quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo me ver humilde, no sentido de reconhecer o quão pecador eu sou? Será que eu realmente tenho lamentado pelos meus pecados? Será que eu tenho olhado para os cidadãos que fazem parte deste reino, para os meus irmãos, e percebido que eu não sou melhor do que ninguém? Que eu estou na mesma condição com ele? E que eu preciso, às vezes, de ajuda? Porque ser manso é exatamente reconhecer o seu estado e a sua necessidade diante do Senhor. Você quer falar, Vinícius? Não? Mais alguém quer falar alguma coisa? Nossa irmã Elite. Pastor, na minha casa, a palavra manso era significado de pessoa folgada. Não tinha esse significado maravilhoso que o senhor apresentou, não. Eles diziam, nossa, mas fulano é folgado, né? Chegou, almoçou, ficou... aí fulano é manso, né? Ficou, e foi ficando, e enfim. Tem várias histórias assim na minha família. Então, foi bom, né? Ver esse outro lado aí, daí, na luz da Bíblia. E agora que estou me questionando se o senhor vai pregar a segunda parte, né? Porque herderam a terra. Eu estou aqui curiosa para saber o que significa isso. A ideia de herdarão a terra
é exatamente a questão do reino. Nunca olhe para o Sermão do Monte sem ter a perspectiva do céu. O reino aqui, a terra aqui, não é esta terra. Nós não herdaremos essa terra. Lembre que essa terra será destruída, mas haverá novos céus e nova terra. Então nós herdaremos essa terra no reino do Senhor. Amém? Pastor, só mesmo um comentário aqui. O senhor falou uma frase aí também que eu já estava aqui pensando. Isso aqui tem muita... A gente conseguir, como um todo, todos esses atributos de Deus aqui, realmente impossível, a não ser, né? Mas estamos num processo, somos convertidos, estamos num processo de santificação. O que eu fico pensando aqui, pastor, até que ponto nós nos arrependemos dos nossos pecados. O senhor falou uma coisa que eu achei interessante também. Até que ponto nós estamos lidando com o arrependimento, porque pecar a gente peca sempre. Isso vai virando, às vezes, um hábito. Sei que aqui, quando Jesus estava aqui arrebanhando os seus, né, evangelizando, anunciando o evangelho, né, ele estava falando aqui dos seus atributos. E a gente, para ser essas bem-aventuranças, sermos bem-aventurados, em certos momentos de nossas vidas, nós somos algumas coisas aqui, a gente consegue, né? Tem hora que a gente chora, tem hora que a gente tem fome e sede de justiça, tem momentos que nós somos misericordiosos, não como um todo, né? Não alcançando a perfeição, claro, com muito pecado, com muito errando, falhando. Eu mesmo tem hora que penso assim, questão de mansidão também tem a ver um pouco com a nossa personalidade, nosso temperamento, mas em Deus, né, em Cristo, convertidos, a gente tem que ter essa mansidão, independente do seu temperamento. E mais uma coisa que eu fico pensando, me perguntando aqui, até que ponto nós estamos lidando com o nosso arrependimento, porque é o arrependimento que vai nos fazer chegar, né, a melhorar nesses pontos. Então, assim, a melhorar nesses pontos é o arrependimento. Porque, assim, eu fico pensando, quando o senhor falou aí, quando você é confrontado, quando você é acusado, a gente reage, né? Quando alguém nos aponta. Mas por que quando o Espírito Santo, no momento que você está orando, lendo a Bíblia, você está naquela comunhão com Deus, aquele momento particular seu, que o Espírito Santo te toca, quem convence, nos faz arrepender, é o Espírito Santo, é a ação de Deus em nossas vidas, né? Então, eu fico imaginando, se Jesus chegasse para mim, perto de mim, naquele momento ali, em algum momento da minha vida, apenas o olhar dele já ia me desmontar todinho, eu ia me arrepender, né? Fico imaginando assim, o tanto que eu me arrependeria, e me sentiria, como às vezes a gente sente, um trapo de imundícia diante de Deus, né, com os nossos pecados. Então, quanto é mais fácil a gente explorar essa comunhão, esse relacionamento com Deus, na oração, na palavra, para que a gente tente produzir esses frutos, né, de arrependimento, que vai nos dar mais condições de chegar a esse ponto. Foi o que me chamou muita atenção, essa situação, até que ponto nós estamos nos arrependendo, de verdadeiramente. Mas essa é a chave, né? Perceba que há uma sequência, mas essa sequência leva a um ciclo. Se eu olho aqui e percebo que eu não tenho essa mesma humildade espiritual, não a humildade física, não a humildade natural, mas a humildade espiritual, de reconhecer a minha condição espiritual diante do reino, das pessoas do reino, então eu preciso novamente voltar e lamentar, porque eu percebo que eu não estou no padrão do reino. Eu preciso novamente voltar e perceber que o meu estado de humildade ainda precisa ser rebaixado, e o choro e o lamento precisam de ser mais intensificado. E quanto mais eu intensifico o choro, mais manso eu serei. Percebe? Então, há um ciclo necessário. Então, essa avaliação constante sobre nossas vidas deve nos levar sempre ao arrependimento. Há uma perspectiva errada da igreja ao pensar que a conversão do crente acontece uma vez na vida. A gente se converte todo dia. Porque todo dia nós nos desviamos do caminho e precisamos de retornar para o caminho.
A conversão é um processo constante da nossa vida que nos acompanha com a santidade. Quanto mais próximo de Deus, mais finos se tornam os meus olhos, mais eu percebo pecados mais finos. Quanto mais longe, mais grotesco eu estou, os pecados grotescos então são vistos e os finos são passados, são coados. Então eu preciso de ter essa perspectiva. O que Jesus está colocando aqui não é assim, pronto, entrou, terminou a bem-aventurança, já estou no reino, acabou. Não, ele está dizendo assim, gente, perceba, é assim que vive o reino. Você vive humilhado, lamentando e sendo manso. E depois, conhecendo as outras bem-aventuranças, é assim que você é constantemente, dioturnamente. Toda vez que eu percebo que uma dessas coisas não contém, eu tenho que me humilhar e dizer, Senhor, realmente eu não mereço esse reino. E eu tenho que chorar. Aí vem a mansidão. Então o processo segue. É sempre um ciclo, entende? Então quando eu pergunto assim, você consegue se perceber de fato humilde, manso diante do Senhor? Você pode dizer assim, não tanto quanto eu queria. Ótimo, maravilha, essa é a resposta. Não tanto quanto eu queria. O que você vai fazer? Me humilhar. Reconhecer que eu não estou pronto para o reino. Mas eu nunca vou estar pronto para o reino. Verdade, mas eu vou estar um tiquinho melhor do que eu estava ontem. Como cidadão do reino. É assim que deve ser.